Boa noite, querida igreja. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus nesse momento. E quero agradecer a Deus também, pastor Robson, por nós fazermos parte dessa igreja, não só eu, mas a minha esposa também. Desde 2011, que eu tenho sido professor do curso Perspectiva, viajado para esse Brasil, falando para várias igrejas, e em 2018 surgiu um desejo da liderança nacional do Perspectiva de levar a Perspectiva para Angola. Então, no Brasil inteiro, todas as turmas estavam orando, arrecadando recursos, mas não deu para poder levar o curso lá para Angola. Mas agora, por causa do curso online, então nós temos uma turma lá em Angola. Eu e a minha esposa, a Beth, nós estamos coordenando uma turma de 36 pastores, líderes de denominações. Então nós queremos que Deus realmente tenha feito a sua obra, a sua vontade, no tempo certo, porque se fosse uma equipe daqui do Brasil ir para lá, os gastos, a logística seria bem difícil, bem complicado, a questão do visto, mas agora, por causa da quarentena, então nós podemos fazer esse curso online e muitos irmãos têm sido alcançados. Missionários brasileiros que já atuaram em Angola, indicaram pastores, pessoas estratégicas que estão a fazer a Perspectiva. Então, ore por isso também, para que Deus abençoe os irmãos lá em Angola. Queridos, nesses dias que nós estamos em quarentena, talvez tenha algumas pessoas que precisam conversar. Precisa conversar com alguém. Esse tempo todo que você está em casa, de repente, situações que você começou a internalizar na sua própria vida, refletir um pouco na sua fé com Deus, seu projeto de vida, seus planos, com relação até à própria família. Alguns têm buscado na palavra de Deus respostas para suas várias perguntas. E alguém me procurou, e esse alguém não é brasileiro, está no Brasil já há vários anos, no Brasil trabalhando com usuários de droga. E ele falou assim: pastor, eu estou desanimado. Eu estou desanimado porque eu não quero mais trabalhar com essa turma. Porque eu estou trabalhando há mais de 20 anos, trabalhando com pessoas para saírem das drogas e não saem. Alguns fazem um tratamento, ficam um ano, depois de um ano eles saem. Mas é só esperar, 2, 3 meses depois, a família está trazendo de volta. E às vezes, nós começamos a investir, segundo esse irmão, eles começaram a investir na prevenção de drogas, então trabalhando com crianças e adolescentes, para que quando crescessem, eles não fossem usuários de droga. Pois é, segundo esse irmão, o triste é que agora, aqueles que passaram pelos cursos de treinamento de prevenção de drogas, hoje são os traficantes. Hoje são aqueles que estão traficando as drogas lá na comunidade onde o irmão tem trabalhado. E ele diz assim: olha, não tenho mais vontade de falar de Jesus para essas pessoas. Porque já falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você fala: puxa, um ano que nós investimos na vida da pessoa, com muita oração, muito desejo de ver essa pessoa transformada pela palavra, saindo das drogas, mas essa pessoa volta a usar drogas 2 ou 3 meses depois que ele sai da casa. O que fazer? Enquanto esse irmão falava, eu comecei a pensar comigo mesmo: vou falar o que para ele agora? Essa pessoa tem mais idade do que eu, tem muito mais experiência no ministério que eu. Eu não trabalhei com usuários de drogas, já tive contato com várias pessoas, mas o que falar para alguém que está dizendo assim: olha, não dá mais, não sei o que vou fazer, vou largar. Mas eu me lembrei que quando eu fiz a faculdade de teologia, na Faculdade Batista, eu tive contato com um irmão chamado Daniel Begbie, americano, pastor batista, que ele falou o seguinte: quando você for aconselhar alguém, não dê a sua opinião. Diga o que diz a Bíblia. Manda a pessoa ler a Bíblia, peça para ela ler e depois vocês conversem sobre a Bíblia. Porque a sua opinião, com o tempo, pode mudar. Mas a Bíblia não. E eu me lembrei disso. Na hora que ele terminou de falar, eu falei para ele: pastor, será que o senhor não está tomando o trabalho do Espírito Santo, não? Será que você não está querendo assumir o lugar que é do Espírito Santo? Convencer essas pessoas, transformar essas pessoas, mudar essas pessoas
Será que não é o que você está querendo, não? Eu vou falar sobre isso nessa noite. Falar sobre o Espírito Santo é um desafio. É um desafio porque no Brasil, nos anos 70, anos 60, anos 70, o movimento pentecostal cresceu muito no Brasil. E quando você fala Espírito Santo, ele está associado ao movimento pentecostal. Você fala do Espírito Santo, é pentecostal. E pode não ser. Até porque também a história da igreja no Brasil, diz que nos anos 60, anos 70, as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, Congregação Cristã no Brasil, com exceção dessa igreja, as 3 primeiras igrejas, elas começaram a enviar para as escolas teológicas no Brasil, Faculdade Batista, Presbiteriano, essas igrejas históricas, seus seminaristas. E essa turma, que era pentecostal, que foi nas igrejas, foi estudar nas escolas, na escola de teologia das igrejas históricas, eles começaram a ser influenciados e influenciar os seus colegas. Daí que quando um seminarista, que era pentecostal, era convidado para pregar numa igreja, que era histórica, a pregação dele era pentecostal. E aí os irmãos, então, depois que esse homem ia embora, falou assim, olha, ele prega um pouco diferente. Nosso pastor ele prega um pouco diferente. E aí começaram a criar dificuldade, cisão. Por isso você vê que muitas igrejas, nos anos 60 e 70, igrejas tradicionais, igrejas históricas, como Batista, Presbiteriano, começaram a sofrer muita cisão, muita divisão. Por quê? Porque uns queriam um culto mais avivado, um culto mais, que se fala, culto pentecostal. Os outros queriam um culto mais voltado só para a palavra e nada de movimento pentecostal. Então, daí que nós fomos influenciados por esse movimento que hoje no Brasil, talvez em algumas igrejas, você, quando se propõe a falar sobre o Espírito Santo, a tendência vai falar sobre movimento pentecostal. Ou talvez é melhor a gente não se envolver, não falar nada sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Espírito, pelo Senhor Jesus, para estar ao lado dos cristãos, ao lado dos crentes, para auxiliar a todos os filhos de Deus nesta caminhada, nesta vida, até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. E eu quero ler com os irmãos, então, o texto que está no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 até o versículo 12. Eu não estarei apenas me detendo nesse versículo, hoje vou fugir um pouquinho do sermão expositivo, eu vou estar pegando outros textos da Bíblia para falar sobre o Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12, diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus, obrigado por esse momento. Eu peço a Tua graça, Senhor, a Tua sabedoria, que por meio de mim, Senhor, Tu possas falar conosco, falar com meus irmãos. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre o Espírito Santo, o poder transformador das nossas vidas. Como é que o Espírito Santo pode atuar na nossa vida? Como é que ele atua? O que é que ele faz para transformar as nossas vidas? Em primeiro lugar, o Espírito Santo age sobre a nossa mente. Quando a Bíblia diz, nós, porém, não sabemos, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando se prega a palavra de Deus, quando se busca explicar a palavra de Deus, eu posso buscar qualquer argumento bíblico para poder convencer você.
Mas se não for o Espírito Santo de Deus abrir a tua mente para entender essas verdades, eu apenas estarei falando para uma mente que vai entender a lógica do pensamento, mas não vai compreender essa verdade profunda que é a verdade de Deus. Algumas pessoas ouviram o Evangelho, mas não entenderam o Evangelho. Essa fala não é minha, é do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório diz que algumas pessoas ouviram o Evangelho, mas não entenderam o Evangelho. Porque não entenderam o Evangelho, elas não vivem o Evangelho. E talvez nós temos muitas pessoas que ouviram o Evangelho. E eu estava dizendo para esse pastor, meu querido, talvez muitas pessoas com as quais você trabalha esse tempo todo, elas ouviram o Evangelho, sabem papagaiar, inclusive encontrar texto bíblico para poder justificar muitas das coisas que elas advogam. Mas não entenderam o Evangelho porque o Espírito não abriu a sua mente. Sim, só poderemos entender as coisas de Deus quando o Espírito de Deus abre a nossa mente, abre o nosso coração. Se você estiver orando por alguém para que ele conheça Jesus, ore para que o Espírito Santo abra a sua mente para entender as coisas de Deus. O texto diz que as coisas da mente humana, as coisas dos homens, nós podemos falar um para o outro entender, dizer, olha, eu não entendi, você pode explicar, mas as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus pode abrir a nossa mente para entender essas verdades. O apóstolo Paulo vai dizer ainda aos irmãos em Coríntio, que o diabo cegou a mente e o entendimento das pessoas para não compreenderem o amor e a verdade de Deus. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e Ele tem esse poder de abrir, de tocar na nossa mente para podermos compreender essas verdades de Deus. É o Espírito Santo que mantém a nossa mente em contato com Deus. Ele que faz com que aquilo que está oculto ao meu entendimento, ao meu conhecimento, Deus revela isso para mim. Jesus um dia aproximou-se dos seus discípulos e perguntou, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é João Batista. E Jesus perguntou para o discípulo, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa frase que Pedro acaba de dizer, Jesus já falou, o que você acabou de dizer, não foi obra da sua mente, do seu conhecimento, foi o Espírito Santo que te revelou. O Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, o Cristo é o Messias, Filho de Deus, sim, Jesus é Filho de Deus, mas devia vir ao mundo para quê? Para salvar a humanidade. Isso não é fruto de... Pedro não tinha estudado nada disso, mas ele chega, ele resume a pessoa de Jesus, a cristologia, a doutrina da pessoa de Jesus. Pedro vai resumir isso na sua resposta. Jesus falou, olha, o que você acabou de dizer não foi obra da sua mente, mas foi obra do Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus nos leva a conhecer as obras de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, admirado com a profundidade desse conhecimento de Deus, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, depois de ele ter tido esse contato com esse Espírito Santo que abre a sua mente, que lhe faz entender as coisas que a mente humana não pode compreender, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria do conhecimento de Deus. Sim, o Espírito Santo foi enviado por Deus e ele pode sim tocar na nossa mente. Pode tocar na sua mente também, nessa hora, nesse momento, quando nós pregamos aqui a palavra de Deus, nosso intuito é que o Espírito de Deus fale com a sua mente. Toque na sua mente, toque no seu coração, esse é o nosso intuito.
que não sejam meramente nossas palavras, seja a palavra do Senhor. Quando Paulo escreve esta carta para os irmãos, o texto que nós lemos, Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, olha, porque eles estavam contestando Paulo. Paulo tinha uma retórica que não era a retórica que eles queriam. E ele vai dizer, não, eu não vim até vocês com a retórica humana. Eu vim até vocês no poder do Espírito Santo. É Ele que pode abrir a mente para que as pessoas possam compreender o amor e a verdade de Deus. E eu queria dizer que a fé genuína, aquela fé que é fruto de um coração que entendeu as coisas de Deus, é obra do Espírito Santo. Aquela fé que se desperta no coração, na alma de alguém, que se decide por Jesus, quer seguir Jesus. Essa fé não é resultado de você nascer num lar evangélico, de família cristã. Não é resultado de você assistir o culto na igreja. É resultado da ação de Deus pelo poder do seu Espírito que atua no seu coração, na sua mente. Para que você possa compreender essa verdade de Deus. Paulo, quando está dizendo isso, é porque ele entende que o Espírito Santo pode sim trazer a clareza à nossa mente de quem Deus é, quem nós somos, o que é o Evangelho. Só podemos entender tudo isso quando Deus, pelo seu Espírito, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para compreender essas verdades que, humanamente falando, nós não conseguimos compreender. Quando o Espírito Santo toca a nossa mente, nós podemos compreender a verdade de Deus, podemos compreender a palavra de Deus, podemos compreender o propósito de Deus e podemos compreender a vontade de Deus. Sim, podemos compreender a verdade de Deus, a palavra de Deus, o seu propósito e também a vontade de Deus. Em segundo lugar, como é que o Espírito Santo pode transformar as nossas vidas? O Espírito Santo faz com que superar adversidades, obstáculos, seja algo possível. Nós estamos numa sociedade, nós estamos num mundo hoje que se diz que uma sociedade hedonista, uma sociedade que busca o prazer. As pessoas fazem de tudo para evitar dificuldade, problemas, adversidades. Mas você sabe que as adversidades fazem parte da vida. Você sabe que dificuldades fazem parte da nossa vida. E às vezes, como cristão, achamos que um cristão não passa por dificuldades que vão exigir desta pessoa a superação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 28, ele diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Talvez a tua dificuldade hoje é de superação. E tem algumas situações que nós vivemos na nossa vida que dependeremos exclusivamente do Espírito Santo para superar. Talvez você foi ferido por alguém, já faz um tempo. Você está triste, angustiado, talvez até amargurado. Você não consegue superar aquela situação e pedir perdão ou perdoar aquela pessoa. Você não consegue. Humanamente falando, só o Espírito Santo poderá fazer você se aproximar daquela pessoa e você pedir perdão. E às vezes não é só perdoar, mas amar também. Amar alguém, talvez a gente diga assim, olha, tem pessoas que não merecem ser amadas. Inclusive esta pessoa, para ser amada somente o poder do Espírito Santo. Dias atrás, pastor Robson, nas mensagens que trouxe aqui na igreja, para todos nós, nos trouxe o desafio de amar. Desafio de amar a nossa esposa, desafio da esposa amar o seu marido, desafio de manter o seu casamento
até o fim, até a morte, como diz as Escrituras. E eu creio que isso é possível. É possível superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, quando nós contamos com o Espírito Santo. Se você tentar fazer sozinho, é a tua força. Vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. Se você tentar buscar pelo teu próprio entendimento, você vai começar a justificar algumas posturas suas ou da outra pessoa também. Mas se você pedir a ajuda do Espírito Santo, o texto diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, na minha e na sua fraqueza. Às vezes até, o que nós precisamos ter é a consciência do nosso pecado, porque a gente não tem essa consciência. Para que a gente possa buscar em Deus, no Espírito Santo, este poder para poder potencializar a capacidade de eu superar aquela dificuldade, a falta de perdão, de amar incondicionalmente aquela pessoa. Quando o pastor disse, lendo o texto lá aos Colossenses, que um homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, que a mulher deve amar o seu marido como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher deve amar o seu marido. Humanamente falando, a gente não consegue. É pelo poder do Espírito Santo. É pedir graça de Deus. É pedir sabedoria de Deus. É pedir poder de Deus na minha vida para me capacitar a lidar com situações que eu sei que eu sou fraco, por mim mesmo eu não consigo. E alguém disse que cada vez mais nós engrandecemos o homem e diminuímos o poder de Deus. Mas a gente tem que inverter isso de acordo com a palavra de Deus. Deus pode todas as coisas. Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer que onde termina o esforço do homem, aí começa a grandeza e o poder de Deus. Quando eu não puder mais, quando eu não posso, aí Deus pode. O filho pródigo, enquanto ele falava que ele daria jeito, ele não conseguiu. Porque ele continuou longe do seu pai. Mas quando entendeu que ele precisava voltar para o seu pai, ele volta arrependido. E ele fala para o pai, pequei contra ti. Quando ele busca no seu pai a segurança, o seu pai o abraça, o acolhe e restaura a vida dele. Queridos, talvez o que eu e você precisamos neste momento, olhando para as nossas fraquezas, talvez a sua fraqueza não seja casamento, talvez a sua fraqueza não seja de relacionamento de marido e mulher, talvez a sua fraqueza é você ter sido um cristão que vive na prática do pecado. Essa é a sua fraqueza. E a Bíblia fala que você não vai vencer isso por conta própria. É buscar no Espírito de Deus força para que esse Espírito possa te fortalecer. O texto diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então é Ele que nós temos que recorrer, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus para fortalecer a sua vida. Qual é a sua fraqueza hoje? Qual é a sua queixa hoje? Qual é a razão hoje de você olhar para você mesmo e dizer, eu sou muito fraco? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a fé cristã é viver superação todos os dias. Todos os dias. A fé cristã é exatamente isso. Nunca vou dizer assim, olha, hoje eu estou forte, amanhã também serei. Não. Sempre estaremos fracos, mas buscamos em Deus, no poder do Espírito Santo, essa capacitação para que Ele nos fortaleça, para que nos ajude a vencer os nossos inimigos. Ou qualquer outra situação que nos afaste de Deus. Jesus, ao falar para os seus discípulos, ele diz assim, olha, filhinhos, eu não estarei mais com vocês daqui a pouco. Daqui a pouco vou me ausentar de vocês. No mundo, vocês vão ter aflição. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Vida cristã é superação.
Vida cristã é acordar e dizer: hoje eu tenho um dia para viver, que vou precisar da graça e do poder do Espírito Santo para viver esse dia. Talvez durante o seu dia você vai ter que encontrar pessoas que você terá que perdoar, pessoas que você terá que amar, situações que você vai ter que depender do Espírito de Deus para poder lidar com aquelas situações que você vai lidar com elas. Então, se a fé cristã é uma constante superação, você só poderá superar todas elas pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que não só nos ajuda a superar obstáculos, também esse Espírito nos conforta e nos encoraja. Não só nos dá força para superar adversidades, como também Ele nos dá força, nos encoraja. Jesus fala para os discípulos: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo, este Parácletos, o Consolador, aquele que estará ao nosso lado, que está sempre ao nosso lado para nos consolar. Conta essa história que uma pessoa faleceu, morreu, chegou lá no céu. Isso é fictício, tá? Mas essa pessoa chega lá no céu e ele fala para Deus assim: Deus, eu sofri tanto, o Senhor não esteve na minha vida. E aí Deus mostra o filme desta pessoa, até um momento que essa pessoa aparece andando no mar, e tem as pisadas, a marca do pé desta pessoa e também a marca do pé de Deus. Até um momento que só aparece a marca do pé de Deus, e esse homem diz assim: olha, Deus, foi justamente naquele momento que eu precisei de você, que o Senhor me abandonou, porque as marcas que estão ali são as minhas. Deus falou: não são as suas, são as minhas, porque nessa altura você não conseguia caminhar, você estava no meu colo. Tem hora que nós estamos no colo de Deus. Tem hora que nós temos que clamar pelo colo de Deus. Deus, me encoraja, Senhor. Deus, me dê força, Senhor. Deus, me dê ânimo, Senhor. Espírito Santo, venha, me dê ânimo. Ânimo para lidar com situações que eu não consigo por mim mesmo lidar com elas. A fé cristã é uma dependência total do Espírito Santo. Dias atrás, na Faculdade Fidelis, começamos a entrevistar um missionário que está numa outra cultura. E após muita conversa, uma pessoa perguntou: você nunca ficou em dúvida lá no campo missionário? Nunca ficou em dúvida do seu chamado? Você nunca se sentiu deslocado? Você nunca sentiu que está no lugar que não era o lugar para você estar? E esse irmão missionário respondeu: todos os dias eu tenho esses pensamentos. Todos os dias dá vontade de desistir. Todos os dias dá vontade de dizer: não quero, não vou ficar. Mas quando vou a Deus em oração, Deus me capacita, me dá graça para superar essa dificuldade, essa dúvida que eu tenho. Sim, um cristão pode ficar desencorajado. Um cristão pode perder força, sim. Pode perder vontade de buscar a Deus, de orar, de seguir o Senhor, pode. Mas quando nós buscamos a Deus, buscamos o Espírito Santo de Deus, Ele vem e nos capacita para superar mais uma dificuldade, para caminharmos em obediência ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o poder que nos transforma, porque ele convence o homem do seu pecado. João capítulo 16, versículo 8, Jesus falou: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim, o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Ao fazer isso, o Espírito Santo faz o quê? Ele regenera o homem. E a palavra regenerar
quer dizer produzir novamente. E nós, na Bíblia, como cristãos, nós entendemos a doutrina da regeneração. O que é regeneração? É Deus fazendo de nós novas criaturas. É Deus fazer de nós pessoas que nascem de novo para Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode tocar na mente de uma pessoa, regenerar esta pessoa, mudar essa vida para que ela se torne filho de Deus. Algumas pessoas podem dizer que são cristãos, mas talvez nunca foram tocadas pelo poder de Deus que transformou a sua vida, que os regenerou. E você poderá perguntar: mas pastor, como é que eu posso saber que eu sou regenerado? A resposta é muito simples, está na palavra de Deus. É quando você não tem mais prazer em viver para o pecado. É quando você peca contra Deus e você sente vergonha de olhar para Deus. É quando você entende que, olha, você errou diante de Deus. Mas às vezes, as pessoas dizem assim: ela nasceu de novo, mas ela vive na prática do pecado. Ela diz que nasceu de novo, mas pecado, viver na prática do pecado é uma coisa constante. E hoje, alguém poderá dizer assim: olha, pastor, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Para que ficar falando que isso é pecado? Algumas pessoas justificam suas práticas de pecado, práticas que não são coerentes com as Escrituras. Fala assim: o tempo mudou, pastor. Não é a mesma coisa. Quando a Bíblia foi escrita, olha, era muitos anos, nós estávamos numa outra sociedade, uma outra forma de pensar, de viver. Pois bem, a palavra de Deus, ela é ontem, hoje, eternamente, ela não muda. A palavra de Deus não é uma opinião humana que pode mudar de acordo com o tempo, ela é a mesma. E um cristão que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus, presta atenção no que eu estou falando, um cristão que nasceu de novo, teve o toque do Espírito Santo, o Espírito de Deus tocou na sua mente, no seu coração, e transformou esta vida, fez dessa pessoa uma nova criatura em Deus. Esse mesmo Espírito garante com que essa pessoa tenha vergonha quando peca, tenha vergonha da sua atitude, essa pessoa se arrepende. Talvez o problema esteja que você nunca foi regenerado, nunca conheceu o Senhor Jesus. Talvez você teve um conhecimento humano de Jesus, ou da fé cristã, ou fazer parte de uma igreja. É o costume, é prática, é bom. Mas não houve toque do Espírito Santo na sua mente, que tocou na sua mente e você entendeu que precisa mudar. E eu estava orando com esse irmão, pastor, dizendo para ele: querido, olha, uma pessoa que é usuária de droga, eu não sei como é que está a mente dessa pessoa, mas eu sei que o Espírito de Deus pode sim tocar nesta mente, nesse coração e regenerar essa vida. Será, pastor? Será que o senhor não quer fazer o papel do Espírito Santo, não? Será que o senhor não quer dar um jeito no Espírito Santo? Falar: Espírito Santo, fica ali que eu dou conta de mudar a vida dessas pessoas? Não. O nosso papel não é mudar as pessoas, mas é pregar o Evangelho, dependendo totalmente de Deus, para que esse Deus, pelo seu poder, pelo Espírito que Ele enviou para convencer o homem do pecado, assim Ele possa fazer. E muitas pessoas que foram tocadas pelo Espírito de Deus, mudaram as suas vidas, entenderam que eram pecadoras diante de Deus. E eu creio que todos os dias o Espírito Santo está regenerando as nossas vidas, está mudando a nossa mente, o nosso pensar. Esse agir do Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus, a graça salvadora de Deus. Essa graça que me salva, mas também que me transforma. Essa graça que me transforma, que me dá forças para caminhar. É a graça de Deus, que vem pelo poder do Espírito Santo. E esse Espírito está agindo hoje, está presente. Por isso que Jesus falou, algumas pessoas vão interpretar que resistir ao Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é
você falar mal do Espírito Santo. Ah, falou mal do Espírito Santo, então se perdeu. Não terá mais perdão. Então, uma vez lá no colégio, primeiro dia de aula, e eu pergunto para os meninos: tem algum crente aqui? Tem algum cristão aqui? Algum evangélico aqui? Silêncio total, ninguém falou nada. Terminou a aula, o menino veio chorando: pastor, eu não vou mais no céu. Eu não vou no céu. Eu sei que o senhor é pastor, o senhor pregou na minha igreja, e eu não falei que eu era cristão, eu não vou mais. Eu falei: menino, fique tranquilo. Você só teve vergonha. A blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente resistir ao Espírito Santo de Deus. E talvez algumas pessoas tenham praticado isso só faz tempo. Se ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, e você resiste a ele, como você pode ser salvo? Resistir ao próprio Deus. Assim muita gente tem feito. E talvez você não entendeu que o Espírito Santo de Deus, ele está agindo todos os dias na minha vida, na sua vida, tentando me convencer: isso aí é pecado, não faça, isso aí é pecado, não faça. Mas você diz assim: olha, os tempos mudaram. Porque os tempos mudaram, então você vive de acordo com os teus próprios pensamentos. E talvez hoje alguém vai dizer que o maior desafio da igreja, o maior inimigo da igreja hoje, não seja o ateísmo, aqueles que não creem em Deus, mas são aqueles que dizem acreditar em Deus, mas interpretam a Bíblia de acordo com as suas conveniências. Como eu disse, minha opinião, sua opinião, vai mudar ao longo do tempo. Ao longo dos anos vai mudar. Mas a palavra de Deus, os princípios eternos de Deus não mudam. E quando o Espírito vem e ele fala comigo, está a falar comigo exatamente baseado nos princípios eternos de Deus. Paulo estava aconselhando Tito. Tito estava na ilha de Creta, cuidando da igreja ali de Creta. Paulo escreve a carta para ele, para incentivá-lo, porque havia um grupo de judeus tentando justificar a fé pelas suas próprias conveniências. E nessa carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Quanta gente hoje pode ter essa mente? A consciência, a nossa consciência, ela pode nos enganar. Pode sim. A nossa consciência não é parâmetro para seguir, mas é a palavra de Deus que é parâmetro. E eu estava lendo um comentarista que diz que no Novo Testamento a consciência não é a autoridade ética final, mas é a Bíblia. No Novo Testamento, a minha consciência não é a autoridade final em questões de ética. É a palavra de Deus. E de repente, aqui na igreja não deixam, doutrina da não deixa, então vou na outra igreja porque lá deixam. Bem, você pode ir lá na outra igreja. É Bíblia que se prega lá? Pode não ser Bíblia que se prega. Pode ser que pregam sim, abrem a Bíblia, se prega, mas não necessariamente a palavra de Deus. Eu sei, nós estudamos no seminário que nem toda pregação é a palavra de Deus. Mas de repente nós queremos ouvir a mensagem que vai de encontro às minhas convicções. Veja bem, alguém me procurou, não é da Nova Aliança, fique tranquilo, falando assim: olha, pastor, o senhor pode fazer meu casamento? Tranquilo, vamos fazer o casamento. E nós vamos estudando, e eu comecei a usar a apostila, que é usada aqui na Nova Aliança, para poder orientar a pessoa que vai se casar. Até que, no final, o jovem fala assim: pastor, eu e a minha noiva decidimos que no dia que o senhor for fazer o casamento, o senhor não pode dizer aquela frase, aquela famosa frase: o que Deus uniu, o homem não separa.
Eu falei, não entendi. Repita, por favor. Aí o jovem disse, pastor, o senhor não pode dizer o que Deus uniu, o homem não separe. Olhei para a noiva, você concorda com ele? Ela falou, sim, a gente entendeu que hoje em dia não é mais para usar essas expressões, tal. Falou, meu querido, então procurem outra pessoa. Eu não vou fazer o casamento de vocês. Deus abençoe vocês. Mas pastor, o que é uma frasezinha? Essa frase não faz muito efeito. Falei, a frase não faz efeito realmente, mas eu creio nessa frase. Eu creio que o que Deus uniu, o homem não separe. Isso não é teologia, é Bíblia. O que Deus uniu, o homem não separe. Você está se comprometendo com Deus. Já que Deus não vai estar no casamento de vocês, para que um sacerdote então? Procura outra pessoa. Pois é, procuraram outra pessoa. E o casamento demorou 7 dias. Não durou muito tempo, porque já estava marcado para acabar. Talvez o Espírito Santo está brigando com você, com a tua consciência, por causa de algumas práticas suas, alguns pecados que você tem praticado, e Ele está falando para você. Mas você vem justificando, como eu disse. Talvez o problema nosso hoje na igreja não seja o ateísmo, mas seja o liberalismo. Não é bem assim. Os tempos são diferentes. Para que não fazer diferente? Tem que se adaptar tem que modernizar a igreja. E por aí, nós perdemos a coisa mais preciosa, a salvação. Porque baseamos a salvação nas nossas próprias conveniências. E para terminar, em quarto lugar, esse Espírito Santo faz o quê? Produz em nós o fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu creio, meus queridos irmãos, que todo dia o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua vida para produzir esse fruto na minha vida. Mas quando eu obedeço a esse Espírito, quando eu escuto a voz do Espírito, quando eu estou sensível à voz de Deus pelo Espírito Santo, Ele está produzindo isso na minha vida. Está me fazendo cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Esse poder do Espírito Santo vem sobre nós para transformar as nossas vidas e para nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. Para que nas nossas relações com os outros, relações humanas, nós possamos demonstrar esse Deus que é o nosso Pai. Então, todos os dias, esse Espírito Santo está fazendo o quê? Está produzindo na minha vida o fruto do Espírito. Talvez você precisa de paciência, de alegria, de paz, de amor. Não é vários frutos, é um fruto só. Como é que nós poderemos o Espírito Santo? Como é que nós podemos viver com nossas esposas, nossos filhos sem o Espírito Santo? Como é que nós poderemos amar os nossos inimigos sem o Espírito Santo? Nós poderemos amar os não cristãos, conviver com essas pessoas sem o Espírito Santo? Esse Espírito Santo, todos os dias, Ele está produzindo na minha vida, na sua vida, este fruto do Espírito. Eu quero terminar dizendo que o Espírito Santo, Ele age sobre a nossa mente para nos fazer entender as verdades profundas e eternas de Deus. Esse mesmo Espírito, ao agir na nossa mente, Ele vai fazer com que nós possamos superar dificuldades, fraquezas, barreiras que nos impedem de sermos fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus. Esse mesmo Espírito Santo vai nos convencer do nosso pecado.
sermos sensíveis a essa voz. Ele vai nos convencendo do nosso pecado. Mas também, Ele está produzindo este fruto para que possamos, como filhos de Deus, amados de Deus, possamos expressar esse caráter de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tenho 2 perguntas para fazer. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você tem buscado uma vida plena do Espírito Santo? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quero convidar você, nessa noite, a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida que dependa do Espírito Santo. Escute a palavra de Deus, querendo que Deus fale para você. Abra a sua mente. Interaja com as pessoas, pedindo graça de Deus para lidar com aquelas pessoas. Tem que perdoar alguém? Peça para que Deus dê essa graça, essa força para perdoar. Tem que amar alguém? Tem que viver como cristão? Todos os dias temos que dizer: Senhor, me dê força do Teu poder, do Teu Espírito, para viver este dia, para que as minhas atitudes possam exaltar o Teu nome. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado por essa noite. Obrigado que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Este mesmo Espírito abre a nossa mente para compreendermos as verdades eternas do Senhor. Obrigado porque Ele tem tocado nas nossas vidas. Ele tem nos convencido do pecado, do juízo e da justiça. Mas também Ele tem nos fortalecido nas nossas fraquezas. Tem nos ajudado a superar adversidades. Obrigado, Deus, porque esse mesmo Espírito ainda fala conosco, nos convence de práticas que não agradam ao Senhor. E nos ajuda a confessarmos nossos pecados, deixar o nosso pecado e vivermos em obediência ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo fruto do Espírito que tem sido moldado, trabalhado em nossas vidas. Meu Deus, se cada um de nós, se os meus irmãos, se algum irmão neste momento que está me ouvindo, tem vivido a sua vida, tem desagradado, Senhor, o Teu Espírito, tem vivido de acordo com as suas conveniências, meu Deus, que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo fale esta vida, possa convencê-lo, que ele seja sensível, ó Deus, à voz do Teu Espírito, que não resista ao Espírito Santo de Deus, mas ele possa receber este poder transformador para que possa viver uma vida guiada, sustentada pelo Teu poder, para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.